Eu sou 005 ou 5, você pode me chamar como quiser, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário de um Nerd Moderno. O meu podcast aqui no Spotify e no YouTube, caso você esteja me assistindo, né, no YouTube. Lembrando que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e de vídeo que você possa imaginar, então é só você pesquisar Diário de um Nerd Moderno. Você pode me escutar tanto pelo Spotify quanto pro YouTube mesmo, né? E eu tô também em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, qualquer coisa que você imaginar, eu vou estar lá. Então, por favor, me siga lá nas minhas outras redes sociais. E aí, depois desses pequenos avisos dados, acho que é a hora da gente começar o Diário de um Nerd Moderno. Hoje é o nosso 10º episódio, né, da segunda temporada, que por algum milagre do destino eu tô conseguindo fazer. Ou vocês podem comemorar, porque isso são eventos raros, tá bom? Mas, enfim, hoje o nosso episódio é sobre programação. Inclusive tem um notebookzinho aqui atrás, ó, que é onde eu faço as minhas programações mais legais, mais legais. E vocês podem ter reparado, talvez, que a iluminação tá um pouco diferente, talvez o meu rosto seja iluminado de formas diferentes. Eu tô aprendendo um pouco sobre iluminação, sobre gravação, edição, essas coisas, manipulação de imagem. Então pode ser que os nossos próximos episódios estejam muito diferentes do que foi o primeiro que eu apareci. Então, realmente, fiquem espertos porque vem novidades por aí, vem novidades em todas as redes sociais, mas vamos começar de fato esse episódio falando sobre programação. Eu queria muito falar sobre programação, fazer um episódio dedicado a isso, porque eu curso, né, eu faço um curso voltado para a área de programação de TI, que é onde eu talvez consiga trabalhar no futuro, né, eu quero entrar em uma faculdade de TI, trabalhar em TI, esse tipo de coisa. Eu não sei qual é a experiência geral que as pessoas têm com programação, mas eu acredito que nem todo mundo tem esse contato, né? Então eu acho que é muito legal trazer alguém que cursa essa área para poder falar um pouco sobre programação, trazer mais informações. E não, eu não estou anunciando um novo convidado, tá? Essa pessoa aqui sou eu. Mas quem sabe a gente tenha convidados no futuro do Diário de um Nerd Moderno, né? Nunca se sabe. Bom, vamos começar, como vocês sempre sabem, aqui no notebook. Ih, não dá pra enxergar nada. Que triste. Mas aqui no notebook, ó, eu tenho alguns tópicozinhos preparados, igual eu fiz. Eu faço em todo o podcast, mas no de inglês eu mostrei pra vocês. Então, sempre que eu virar aqui, eu vou falar de cada tópico separadinho, pra gente poder ter uma noção um pouco das coisas que vai ser falada, né? E também pra poder direcionar a conversa um pouco melhor. E eu falei de uma forma extremamente nerd e inteligente, né? Eu gostei disso. Vai tomando, vai tomando. Mas enfim, ó. O primeiro é como eu comecei a programar. Eu falei pra vocês, né? Eu comecei a programar por causa que eu entrei num curso de TI mesmo. Então a gente tem tanto as áreas do front-end quanto do back-end. Pra quem não é da programação, o que que isso significa? Significa basicamente o seguinte: o front-end é aquela parte do site que você vê. Então seria toda a parte de design, aquelas páginas que você acessa, toda a parte de design, sei lá, se tem um quadrado aqui que é diferente, uma sombra no site, toda essa parte é do front-end. O back-end seria a parte que você não vê na programação. Então, várias funções diferentes. Por exemplo, eu quero fazer um relógio que atualiza ao mesmo tempo que o do cantinho do seu computador. Para eu fazer isso, eu preciso usar JavaScript, que é uma linguagem de programação do back-end. Ou seja, você não vai ver essa coisa que eu programei. A única coisa que você vai ver é o resultado final. Já no front-end, várias coisas que eu programo, né, que não é HTML e CSS não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação que a gente usa para fazer site, né? Mas eu vou falando um pouco mais dessas linguagens de programação mais para frente. Mas, por exemplo, quando eu uso HTML, eu posso criar uma tabela, eu posso criar textos, palavras, só coisas que você vê. No CSS também eu posso modificar o tamanho de um texto ou de uma fonte, eu posso tornar colorido o fundo, tornar coloridas as letras e várias outras coisas que são visuais mesmo. Eu acho que deu para entender, né? Tomara que sim. Bom, além de começar a programar, eu quero dar uma introdução aqui para vocês, né? Eu não vou fazer nenhuma programação nesse episódio, eu vou só mais falar, mas quem sabe numa parte 2 eu programe um site com vocês. Ou acabei de ter um insight aqui.
eu posso fazer um vídeo de 30 dias estudando programação com vocês, para mostrar como eu estudo programação, como eu aprendo esse tipo de coisa, o que eu aprendi até agora. Mas isso são coisas do futuro, então a gente vai deixar esse tipo de coisa para depois. E adivinha quem foi inteligente que esqueceu de fechar a janela e tá passando um avião agora? Não, pessoal, muito obrigado mesmo. Eu sou um gênio, né? Um gênio. Como vocês sabem, o meu podcast, a ideia dele é ser algo realmente mais dinâmico, algo que a gente fala mais, a gente conversa. Então eu não vou ficar fazendo muitos cortes, né? Na real, eu não faço nenhum corte geralmente, porque eu gosto de deixar a coisa mais natural mesmo, né? É igual um podcast ao vivo, a coisa natural, inclusive, ó. Aqui do lado tem muita luz, muita luz. É essas coisas que eu tô testando, né? Mas a gente vai vendo e vai conversando sobre isso mais pra frente. Eu acho que eu mudei completamente o enquadramento da câmera agora. Bom, é engraçado que eu falei realmente de cortes, né? E adivinha o que que eu fiz? Eu acabei de fazer um corte no vídeo, gente. Êêê! Vambora, pessoal. É assim mesmo que é um influencer, né? Que coisa boa, que coisa linda. Mas enfim, o que que eu tava falando mesmo? Ah, a gente tem a questão das linguagens de programação, né? As linguagens, eu não estudei tantas assim, mas eu estudei algumas, já que de programação, o maior foco do meu curso é em Python. Então, a principal zona que a gente usa para fazer boa parte do back-end é Python. Além disso, tem JavaScript, que a gente estudou, e a gente vai iniciar no PHP, se eu não me engano, na metade do ano. E também tem programação para celular, né? Notebook não, celular, tablet, dispositivo móvel assim, que a gente vai aprender a programar pelo Android Studio, se eu não me engano. Então é algo bem mais pro futuro, bem mais pra frente. Eu não sei como que isso vai acontecer ainda, mas eu tô bem ansioso pra aprender, até porque eu quero muito. Mano, imagina criar um joguinho pro celular assim. Eu acho isso. Cara, eu acho programação muito maneiro. Você pode fazer tanta coisa diferente, tanta coisa que você pensar, e você ainda, tipo, tem muito lugar para estudar, né? Tanto na internet quanto inteligência artificial. Aqui nós não copiamos site de IA, tá bom? Nós somos originais, tá bom? Bom mesmo vocês serem originais. Mas enfim, além disso, né, a gente tem essa parte do back-end e do front-end. Eu aprendi até agora o HTML, né, e CSS. E eu acredito que essas são as coisas mais importantes. Ah, de back-end eu também aprendi banco de dados, que, cara, banco de dados, aprender é uma palavra forte, né? Não, brincadeira. Mas banco de dados, que são maravilhosos. Palmas. Um minutinho de palmas. Um minuto é muita coisa, não vou não. Mas enfim, a gente estudou um pouquinho de banco de dados, né? Então tem toda essa questão mesmo, assim, e realmente eu não lembro mais como estava o posicionamento da câmera, gente. Desculpa, vocês me perdoam. Desculpa, eu não lembro. Mas enfim, eu tô me perdendo, cara, eu tô me perdendo um pouco no raciocínio. Eu vou focar um pouco mais nesse episódio aqui porque a situação tá um pouco, saindo um pouco fora do controle. Vamos lá. Tem as linguagens do front-end, que é HTML, CSS, a do back-end é JavaScript, banco de dados e Python, e também PHP no futuro. Então, realmente a gente aprendeu poucas, né, linguagens de programação, mas coisas que a gente sabe fazer muito bem, né? Então, se você pedir para eu fazer alguma coisa nessas linguagens de programação, provavelmente eu vou saber, menos Python, que Python eu tenho insegurança alimentar, né, com Python, então a gente não conversa muito sobre isso. Isso é um tópico um pouco mais sensível ali, né, que tá lá. É algo que realmente existe mesmo, né? A gente tem que considerar esse ponto, esses fatores. Mas parando de zoar, cara, eu fiz vários projetos já no meu curso, tanto do front-end quanto no back-end. Então, cara, eu adoro programação. E as pessoas geralmente dizem que eu tenho cara de alguém que faria TI. Então, já une uma coisa com a outra, eu consigo falar bem, eu acho que eu consigo emprego nessa área de programação. Inclusive, se você aí tá querendo um site, né, manda o comentário aqui embaixo, né? Eu passo meu e-mail de contato e aí a gente conversa pra você me pagar por um site aí, rapaziada. Mano, aqui ó, a gente é multifunções, a gente é produtor, né? Porque tem o negocinho aqui do lado. Eu acho que eu preciso de alguém que faz maquiagem, porque eu realmente não sei
me arrumar pra gravar vídeo. Mas enfim, aqui a gente é produtor, aqui a gente é cameraman, aqui a gente é ator, aqui a gente faz tudo aqui, entendeu? A gente programa, somos todos garotos de programa aqui, tá bom? Vamos lá. Aí, continuando, eu falei já como eu comecei a programar com vocês, aí agora a gente tem um segundo tópico que seria indicações de canais para aprender programação. E eu acho, cara, eu acho que a coisa mais legal de aprender programação são os professores que a gente acha pela internet, porque tem o Gustavo Guanabara, se eu não me engano, só Guanabara. Você pesquisa Guanabara, você vai entrar no paraíso dos canais que ensinam programação. Mano, ele ensina de uma forma tão fácil, tão leve, assim, tão tranquila. Eu aprendi muito de Python estudando com ele, né? E, claro, no meu curso eu tenho professores maravilhosos, só que a gente precisa continuar os estudos em casa, né? E estudando com ele, cara, foi um bagulho, assim, sensacional, de verdade. É coisa de outro nível. Você vê assim as produções, não produções, né, mas os vídeos são super bem feitos, bem trabalhados. Ele sempre ensina bem com uma didática bem tranquila, ele fala bem, tem uma dicção boa, ele não fica travando na hora de falar igual eu faço, tipo, a cada 5 palavras, né? Então eu acho maravilhoso. É a maior recomendação que eu tenho assim para programação da minha vida. Esse Guanabara é maravilhoso. E outra coisa que eu acho muito legal também, que eu tenho uma amiga, a minha melhor amiga, né? Eu não vou falar o nome dela aqui, né? Mas é a. Não, brincadeira. Não vou falar mesmo, não. Mas, enfim, eu tenho uma amiga e essa amiga sempre pesquisa uns vídeos, assim, para poder aprender coisas específicas da programação que ela quer fazer. Isso é uma forma excelente de estudar, que por incrível que pareça ou não, é o terceiro tópico, que é outras formas de estudar programação. Existem diversas formas de você estudar programação. Você pode fazer, né, aula presencial, você pode fazer aula online, essas coisas, mas a principal forma de aprender é fazendo projeto. Ou seja, você coloca na prática aquilo que você quer, que você aprendeu na teoria ou que você quer aplicar para alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um relógio. Aquele exemplo do relógio de novo. Eu quero aprender a programar alguma coisa com JavaScript com relógio, o relógio que fica ali no cantinho do notebook. Então, fazer aparecer no site igualzinho atualizado, né? Atualizando automático. Como que eu faço isso? Simples. Você, você pode pesquisar como fazer, você pode pedir apoio também para o chat GPT, ele te ensina tipo, exemplos de estrutura de código. Aqui a gente. Você aí que usa IA para programar, eu tenho inveja de você, mas não faça isso, não faça isso. Peça para o ChatGPT criar estruturas de programação para você e dar aquele código específico que você quer aprender. Então, quando você sabe a estrutura de algum código que você quer aplicar, fica muito mais fácil de aprender, muito mais fácil de aplicar, fica muito mais bom para... Muito mais bom, não. Fica muito melhor para você aprender alguma coisa realmente de programação. Então é algo que vale muito mais a pena, muito mais tranquilo para você. Além de, claro, né? Você não vai estar pegando o código pronto, você vai estar aprendendo de fato a como programar linha por linha. É claro que quando a gente está um pouquinho no futuro, a gente faz projetos maiores, é natural usar o ChatGPT ou outras IAs para, né, ver os seus códigos mesmo, porque você pode adiantar os seus códigos, você pode resumir coisas, você pode simplificar códigos gigantescos e aprimorar o seu próprio código, né? Deixando ele responsivo e várias outras coisas assim. Mas não vale a pena você ficar pegando o código pronto do ChatGPT. Até porque muitas vezes o código é todo bagunçado ou tá totalmente errado, quebrado. Não compensa, não faça isso, pelo amor de Deus. Uma das primeiras coisas que a gente, né, aprende quando a gente vai programar. Então, realmente, mas tem várias outras formas. Você pode estudar por vídeo, você pode fazer, pegar apoio com IA, você pode ter aulas presenciais e online, você pode fazer diferentes coisas para poder aprender. Você pode contratar professor mesmo. Eu não recomendo fazer isso, mas a forma mais fácil é ser autodidata. Eu acho que é por isso, autodidata? Calma, como que fala autodidata? Autodidata?
Autodidata? Autodidata! Oh my god, meu Deus! É um intelecto realmente avançado, gente. Autodidata. Mas a melhor forma de você aprender programação é você sendo um cara ou uma mina, né? Autodidata, porque você vai ir atrás dos conteúdos, você vai ter autonomia para conseguir achar as coisas que você quer fazer, que você quer aprender. Então, inclusive um dos meus melhores amigos, né? Ele estuda programação acho que desde os 12 anos. E ele é um cara autodidata, ó. Ele pesquisa muitas coisas, ele sabe muita coisa da área de programação, ele arrebenta muito. E por causa disso, ele foi atrás de buscar conhecimentos específicos sobre linguagens específicas. E aí ele foi melhorando. Então a programação é muito isso, é como se fosse um novo idioma mesmo, só que um idioma da máquina, não o que a gente fala. Então, programação é difícil, cara. É difícil, mas quando você está disposto a aprender, você tem tempo para dar para aquilo e você gosta ainda por cima. Eu gosto muito de programar código, então o tempo passa voando e vale totalmente a pena. Agora, o quarto tópico, eu gosto de programação e já vou juntar com o quinto que eu sei programar, né? Eu gosto muito de programação, eu falei isso aqui o podcast todo até agora, né? Mas programação é uma parada assim que você fica, cara, mano, é muito gostosinho. Ainda mais quando você. É que agora que proibiram o celular na escola, a gente não pode fazer mais isso. Mas os professores passaram algum projeto pra vocês. Isso acontecia ano passado. Os professores passaram algum projeto. Aí o projeto era gigante, você tinha que programar lá, beleza. Você ficava quietinho. Os professores liberavam o fonezinho de ouvido aqui, ó. No ouvidinho, um fonezinho de ouvido. Vou até pegar aqui, ó. O professor liberava, ó, um fonezinho de ouvido aqui do lado, por algum motivo conectou em algum lugar. Eu tô com um pouco de medo agora de estar atrapalhando minha gravação, mas enfim. É, cara, você coloca o fonezinho de ouvido aqui, musiquinha torando no ouvido, e você programando código. Programando código, programando código. Mano, maravilhoso, maravilhoso. Isso daqui é simplesmente o paraíso, tipo, de qualquer coisa, qualquer pessoa. Não tem como não ser feliz usando fone de ouvido, escutando música enquanto você programa. É, tipo, a coisa mais feliz que um programador pode fazer. Eu acho que se eu tiver que trabalhar 8 horas por dia programando, tanto home office quanto no escritório, vou estar aqui com um fonezinho de ouvido, ó. Claro, se o chefe liberar, né? Eu não sou louco também. Mas o chefe liberou o fonezinho de ouvido aqui, ó. Programação. Vambora, vambora. Bom, agora a gente tem a questão, né? O que eu sei programar? Eu já tinha falado para vocês, né? Python, HTML, CSS, JavaScript, mas eu tenho muita dificuldade ainda com banco de dados, então eu já tô correndo atrás para aprender, principalmente porque esse ano, o meu curso é de 2 anos, né? Ele é técnico, então esse ano eu já vou ter que entregar um TCC. Eu não tô feliz, não. Ninguém tá feliz com o TCC, cara. É impossível. Mas aí a gente precisa, né, fazer todas as linguagens de programação que a gente aprendeu durante o curso, então realmente não tem como você sair do curso sem aprender nada, né? Pelo menos isso, mas nossa, eu odeio TCC. Agora, o sexto ponto. Eu vou seguir carreira na área. Eu tinha falado, acho que no começo do episódio já, eu quero muito seguir na área como programador. Eu fiquei muito em dúvida sobre o meu futuro e acho que isso seria até interessante para fazer um segundo episódio aí do futuro, né? Que eu fiz na primeira temporada, eu acho, do podcast. É um episódio falando sobre o futuro, o que eu pensava, minhas expectativas. Acho que já passou um tempo bom para fazer um segundo, porque eu pensei muito sobre isso, sobre o meu futuro, futuro de profissão. Eu já quis. Tem três opções que eu fico pensando, nossa, mas seria muito legal isso. A primeira, né, claro, é ser programador, porque eu quero ter dinheiro, obviamente, né? E também programar é muito legal, é muito divertido pra mim. Então, eu gosto muito de programação, gosto de aprender essa área, então pra mim não seria tipo, nossa, coisa chata. Não, não, seria totalmente da hora. Outra coisa é psicologia, como vocês percebem, eu falo muito, né? Eu tenho um podcast pra mim, então eu falo bastante, mas eu acho que psicologia é bem interessante pela questão de comunicação e também eu senti que eu tô ajudando as pessoas de alguma forma. Eu acho que isso seria algo bem bonito, bem interessante, bem impactante, né? Você tá ajudando outras pessoas e cuidando, né, da saúde mental delas, assim.
Então eu acho que é uma profissão bem bonita, e só que eu acho que não paga tão bem, né? Aí a gente tem que estar vendo. E além disso, né, a gente tem, claro, tem qual? Ah, ator. Eu queria muito ser ator, mas estamos no Brasil, gente. A não ser que eu seja chamado pra atuar na peça das Meninas Malvadas, né? Aí, realmente. Vocês estão perdendo um ótimo ator aqui, né, gente? O que eu posso fazer? Brasil, não vou poder desfilar aqui pra vocês, entendeu? Eu não vou estar podendo fazer a Marvel 2 aqui. Não vai estar acontecendo. Não vai estar podendo. Infelizmente. Mas eu quero muito seguir carreira na área de programação. Eu acho que é uma área que tem bastante estabilidade. Provavelmente, o pessoal fala muito, né, que programador vai ser substituído por IA. E eu acho que na verdade não, porque é a gente que vai ser engenheiro de IA. Porque já existe, na verdade, essa profissão, né? Um engenheiro de IA, que é alguém que aprimora, que faz a IA acontecer, que pega, que interpreta todos os dados que a IA traz para poder melhorar projetos e sistemas da empresa. Então, qualquer profissão passa por alguma adaptação, né? Eu acho que um profissional de TI não vai deixar de existir nunca. Ele só vai ser, provavelmente, de TI de IA. Mas é mais uma opinião minha, né? A gente nunca pode prever essas coisas. O 50º ponto? Eu não lembro. É um, dois, três, 4, 5, 6, 7. Por que todo mundo deveria aprender pelo menos o básico de programação? Assim, sem usar IA, eu acho que todo mundo deveria real aprender o básico de programação para perceber o quão difícil é IA. É IA, não, eu falei errado. Quão difícil é programar. Meu Deus. É pra falecer mesmo. Porque assim, a inteligência artificial facilitou muito o processo, mas é muito comum você ver pessoas levando golpes na hora de serem pagas depois de fazer um site, um aplicativo, pela questão da profissão não ser muito valorizada. É claro que tem muito prestígio social você chegar e falar, eu sou programador, porque o pessoal vai olhar pra você e falar, olha como ele é inteligente, meu Deus, e blá blá blá. Só que não é muito assim que funciona, porque teve um exemplo claro que minha professora do curso falou, que é uma menina que estava no penúltimo semestre, né? Ela simplesmente foi vender um site para um advogado, ela foi contratada e tudo mais, e ela fez um site lindo, 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 lindo. O site é difícil, o site é complexo, ele é bem grande e ele é muito bonito. Ele é um site real profissional, assim. Se você olha, você nem ficaria tipo, caraca, esse é o primeiro site que ela vende. E foi. E o cara pagou R$ 200 pra ela. E aquele site, ele facilmente valeria tipo R$ 1.500, assim. Ela foi muito, 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 muito golpeada aí. E tipo, é algo da ingenuidade dela, mas você acha mesmo que um advogado pagaria uma menina que tá no ensino médio ali pra poder fazer um site por R$ 1.500? Ele teria dinheiro para fazer isso, mas ele não pagaria, porque ele não valorizaria esse serviço. É pouca gente que valoriza. Geralmente, quem paga esses valores altos não são pessoas aleatórias que a gente vê por aí. Geralmente são empresas bem grandes, que são empresas grandes, médias, né, pequenas, enfim, mas empresas que veem uma necessidade de comprar um site ou um aplicativo. É muito difícil você ver uma pessoa assim comum pagando R$ 1.500 num site. Muito, muito, é muito raríssimo isso daí. Algo que realmente tem que ser pensado, né, cara? Porque tem uma desvalorização e isso até desanima um pouco. Porque se você não for CLT, você tem a opção, né, de ser freelancer. E freelancer leva tanto golpe de tanta gente que dá uma trabalheira gigantesca. Então, realmente, às vezes só não compensa mesmo esse tipo de estresse, né? Às vezes, se você acha um trampo CLT, acho que vale mais a pena nesse caso. Mas, enfim. Agora a gente tem o nono ponto. Qual é o futuro da programação com a IA? Cara, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que eu tô sempre complementando um ponto aqui no outro. Eu fiz um curso de inteligência artificial pela internet mesmo, né? Alguns fundamentos. E engenheiro de inteligência artificial é algo que realmente vai existir. Porque inteligência artificial é o futuro. Não adianta o pessoal falar,
diga não à dublagem, diga não à arte. Lembrando que eu concordo que você não deve usar IA pra dublagem, porque realmente é muito paia, mano, fazer isso, né? Você pode ou você mesmo dublar ou contratar um dublador, que no caso de série e filme você contrata um dublador, né, mano? Porque, pô, fazer o trabalho bem feito ali. Mas em outros casos eu acho que realmente não faz muito sentido, não. Mas não tem o que fazer, a IA vai ser o futuro do mundo, né? Ela vai ajudar vários processos a acontecerem, a serem feitos de forma certa, né? E até melhorados, então a gente tem que levar a IA em consideração em tudo e em todas as profissões. E nessa, com certeza, ela vai substituir a forma atual que um profissional de TI trabalha. Só que engenheiro de, né, inteligência artificial provavelmente vai ganhar muito bem no futuro, porque o que mais vai ter no futuro é inteligência artificial, então provavelmente a gente vai ter muito, muito emprego nessa área. Mas isso, lembrando, gente, que eu não sou profissional de nada, tá? Eu ainda tô cursando TI, então isso são só mais opiniões minhas, meio soltas, e com base no que eu acredito e em coisas que eu vi por aí, em cursos que eu fui estudando, até mesmo no curso presencial. Então não levem o que eu tô falando em consideração, é só minha opinião. Você cria a sua própria opinião aí, tá, irmão? Ok. Aí, pra gente fechar, o que eu acho de inteligência artificial? A situação começou a ficar séria aqui. A gente vai dividir os homens dos rapazes. Eu não sei se a frase era assim mesmo, mas. Enfim, tanto faz. A questão é que é aquilo que eu falei, cara. A IA é o futuro, a IA é o que vai mudar o mundo, como já tá mudando agora, né? Tá auxiliando tanto em tantos processos diferentes, mas é tenso. Eu gosto muito de IA porque eu uso bastante IA no meu dia a dia pela questão da praticidade. Ela ajuda a resumir muitos processos, que é o que eu mais preciso assim fazer geralmente, né, no momento. Então, sei lá, eu quero melhorar algum roteiro de vídeo, eu peço para a IA me ensinar a fazer. Eu quero melhorar algum código meu, então eu vejo estruturas, coisas que eu posso pegar ali para poder aprimorar e deixar com a minha cara. Então, é muito difícil falar mal de IA, porque a gente sabe que tem alguns pontos negativos aqui e ali. Mas é o futuro. Não adianta, é o futuro, a gente vai ter que caminhar com o futuro ou ficar para trás. Mas não tem muito o que fazer em relação a isso. O negócio é aprender a usar, né, gente? E ganhar dinheiro com isso. Então essa é a conclusão aqui do vídeo. Aprenda a usar IA, ganhe dinheiro com IA. Programem. Todos virem garotos de programa, tá bom? Quero várias palmas nesse final. Mas esse foi o podcast. Pessoal, lembrando novamente, eu sou 0055, você pode me chamar como quiser. Seja muito bem-vindo novamente ao Diário de um Nerd Moderno. Eu estou disponível em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. Tá tudo aqui no link da descrição do YouTube. Ou se não você estiver vendo pelo Spotify, vai estar logo no meu canalzinho do Spotify. Você pode entrar no meu perfil, vai ter todas as minhas redes sociais. Vocês podem me acompanhar lá o quanto quiser para saber novidades, quando vai ter episódio novo, vou estar sempre anunciando. E também uns videozinhos que vão começar a aparecer aí futuramente, né? Quem sabe? Esse foi o episódio, muito obrigado por me ouvir mais uma vez e